Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja muito bem. Na nossa última aula, vimos um assunto que foi bem tranquilo, não foi? O encontro da letrinha L. Hoje nós veremos um assunto que ele é muito importante para a gente, tá bom? O substantivo. E aí, hoje nós vamos estudar algumas famílias dentro do substantivo, mais à frente para a mostra, certo? Quero avisar para vocês que tem atividade no livro sobre esse assunto. Tá lá no finalzinho do vídeo, as páginas, mas também tá lá no cronograma de vocês. Todas as atividades a Pro sempre coloca no cronograma, tá bom? Pode acontecer de alguma vez eu perceber que vocês estão com alguma dificuldade e acrescentar mais uma atividade, pode, mas geralmente a atividade de vocês sempre vai ser aquela do cronograma, tá bom? Tranquilo? Então vamos lá. Então, gente, o que é o substantivo? Substantivo, pessoal, é tudo que existe tem um nome. Se existe um objeto, uma coisa, e tem um nome, a qual você consegue chamá-lo, pronto, se tem um nome o qual você consegue chamar aquilo ali, é um substantivo. Tudo. Perna, dedo, mão, braço, olho, óculos, cabelo, unha, dedo, mesa, livro, cadeira, chão, parede, porta, janela, copo, água, tudo, gente, tudo que existe ao nosso redor e tem um nome é um substantivo. Se ele tem nome, ele é substantivo. Tranquilo? Tudo. Mas é tudo? Isso mesmo, é tudo. Tudo que tem nome é um substantivo. Então, eu vou dar a definição aqui para vocês. Substantivo é tudo que dá nome aos seres. Se tem um nome para algo, aquele nome é classificado como substantivo. Por ser uma família muito grande, os substantivos foram divididos em grupos. São eles próprio, comum, coletivos, primitivo, abstratos, concretos, simples, derivados. Gente, tem muitos substantivos, são muitas famílias dentro da família substantiva. Para vai explicar com calma. Então vamos lá. Então, nesse primeiro momento eu quero que vocês pensem. Substantivo é o que, pessoal? Tudo. Tudo que existe é substantivo. Se tem um nome, pense aí em qualquer objeto. Pronto, pensou? Esse objeto que você pensou, ele tem um nome? Então, se ele tem nome, ele é substantivo. Então, vamos entender um pouquinho agora. Calma. Ah, pronto, não entendi nada. Então, vamos com calma. Bom, nosso assunto é substantivo. Substantivo é o que, gente? Substantivo é tudo que tem nome. Tudo que tem um nome é um substantivo. Mas os substantivos não são todos iguais. Não são todos iguais, não, gente. Se tem um nome, é um substantivo? É. Agora, eles não são iguais. Nós temos substantivos próprios. Nós temos substantivo primitivo, derivado, simples, comum, composto, coletivo, abstrato, concreto. Então, substantivo, ele é uma família bem gigante. Vamos imaginar que o substantivo ele é um pai. Esse pai, ele tem muitos filhos. Minha avó, por parte de pai, minha avó paterna, ela teve 14 filhos, muitos filhos, né? Então, o substantivo, ele também gosta de ter muitos filhos. Essas famílias que tem aqui, todas são filhos dele. Ó, para eu marcar para vocês. E amarelo? Pode ser amarelo. Simples é filho do substantivo. Os substantivos derivados são filhos do substantivo. Primitivo, próprio, abstrato, coletivo, composto, comum. Todos eles são filhos do substantivo. Mas eu não conheço nenhum desses filhos. Então, gente, eu penso que nós teremos a oportunidade de estudarmos essas famílias do substantivo todas esse ano. Mas se nós não tivermos, eu acho que veio no livro de vocês, só não veio abstrato, concreto, simples e composto, se eu não me engano. Os demais vieram no livro de vocês. Se nós não estudarmos esse ano, não se preocupe que tem no livro do quinto ano. Eu acho que não tem no livro de vocês as outras famílias, só vieram algumas. Porque as outras famílias do substantivo a gente só estuda mesmo no quinto ano. Principalmente o substantivo simples e composto. A gente estuda mais a fundo. É possível que a gente veja, mas de uma forma assim mais por alto.
Mas não se preocupe que no livro do quinto ano tem, viu, gente? Esse assunto também, nós vamos repeti-lo no quinto ano. Então, olha só. Hoje nós vamos estudar a ideia do substantivo próprio e do substantivo comum. Pronto. Vamos estudar esses dois filhos dos substantivos, certo? Como primeira família que vamos estudar dentro do assunto substantivo, vamos falar dos substantivos próprios, certo? Mas eu já estudei isso no terceiro ano. É possível que vocês tenham estudado mesmo, mas não tem problema que a gente estuda novamente e revisa, certo? Substantivo próprio, alguns têm na mente que é só nome de pessoa. Não, gente, substantivo próprio não é só nome de pessoa. Substantivo próprio são aquelas palavrinhas que elas vão definir os indivíduos de um modo particular. O que é que isso quer dizer? Que o nome que aquela pessoa, aquele objeto, aquela cidade, aquele lugar vai ter é um nome próprio. Mas se tiver outra pessoa com o mesmo nome, mesmo que tenha 200 bilhões de pessoas com o mesmo nome, cada pessoa vai ser única, certo? Então vamos com calma que você vai pegando a ideia do substantivo próprio. Então eu vou ler a definição para você. Os substantivos próprios são aqueles que nomeiam indivíduos, pessoas, lugares de modo particular. Vou até marcar aqui de vermelho. Particular. Por que particular, gente? Porque aquele substantivo faz com que ele seja único. Único, isso mesmo. Faz com que ele seja único, com que ele seja diferenciado dos outros. Isso. Substantivo próprio são aquelas palavras que nomeiam indivíduos de forma particular, certo? Vamos com calma. E o substantivo próprio, gente, sempre deve ser escrito com, no mínimo, a primeira letra maiúscula. Prova, eu tenho que escrever a palavra toda maiúscula? Não. Mas, no mínimo, a primeira letrinha tem que ser maiúscula. Não pode esquecer, tá bom? Então, vamos ver aqui como é que vai ficar. Aqui eu tenho 3 exemplos de substantivos próprios. Isso mesmo. Eu tenho essa primeira aqui, da nossa cidade Petrolina, letra maiúscula, porque é substantivo próprio. Gente, se vocês sabiam que tem uma outra cidade chamada Petrolina, só que é Petrolina de Goiás. E essa cidade tem o mesmo nome da nossa, Petrolina. Só que eu tenho a nossa cidade Petrolina e essa cidade lá também Petrolina. Isso quer dizer que ela não é substantivo próprio porque tem outra igual a ela? Não. Gente, será que vai ter outra Petrolina igual a nossa, com essa catedral, com a mesma quantidade de habitantes, com a mesma quantidade de árvores, com o mesmo clima, igual, sem tirar nem pôr da nossa cidade? Pode ter com um nome parecido. Mas eu quero que vocês entendam que o substantivo próprio é o nome que se dá para coisas únicas. Substantivo próprio é aquilo que se dá para uma coisa única, certo? Única. Eu tenho aqui o nome desse youtuber bem famoso, Felipe Neto Rodrigues Vieira. Se vocês não sabem o nome dele completo agora, estão sabendo. Felipe Neto Rodrigues Vieira. Olha só, todos os nomes que compõem o nome completo dele foram escritos com, no mínimo, a primeira letra maiúscula, porque são substantivos próprios. Mas tem tanto Felipe no mundo. Tem, menino, tem de rodo, um monte de Felipe. Mas nenhum Felipe é igual a esse. Nenhum Felipe é igual a esse. Mas tem um bem parecido. Mas com a mesma quantidade de fios de cabelo na sobrancelha, a mesma quantidade de fios de cabelo na cabeça, com o mesmo formato de dentes, tudo não vai ter. Então, gente, substantivo próprio é aquilo que nomeia os seres de uma forma particular. Como esse cara aqui não vai ter outro, não. Mesmo que tenha muito parecido mesmo, não vai ser igual a ele, porque os substantivos próprios são aqueles substantivos que não existe nenhum igual, mesmo que você pensa, mas se parece. Maria, existem tantas Marias no mundo, gente, muita mesmo, só que cada uma delas é única, não existe uma pessoa igual à outra, tá bom?
Então, substantivo próprio é aquela palavrinha que nomeia um ser de forma particular. Eu tenho aqui da nossa cidade. Da nossa cidade não, desculpa, gente. Do nosso estado, Pernambuco. Pernambuco também é um substantivo próprio, porque não existe em nenhum lugar do mundo, nenhum outro estado que tenha esse nome e que seja igual ao nosso, com a mesma quilometragem, com a mesma quantidade de pessoas, com a mesma quantidade de gotas de água no rio. Então, não existe. Substantivo próprio é aquilo que define seres particulares, tá bom? E eles sempre são escritos com letra maiúscula. A gente não pode esquecer nunca, nunca, nunca disso, tá certo? Agora, nós iremos ver os substantivos comuns, isso mesmo. O substantivo comum é o tipo de substantivo que dá nome aos seres da mesma espécie, de um modo que não é particular. Ou seja, um substantivo comum, ele não tem nada que o faz diferente dos outros da mesma espécie. Já vou mostrar como vai ser. Por exemplo, meu nome é Natália, eu sou uma pessoa, certo? Mesmo que você encontre uma outra pessoa, uma outra mulher que se chame também Natália, mesmo que você a encontre com o mesmo nome, ela não vai ser igual a mim. Não vai ser mesmo, certo? Eu sou um substantivo próprio, ela também vai ser um substantivo próprio, tá bom? Porque não vai ter ninguém igual a ela, certo? Substantivo comum é aquele substantivo que, mesmo que você escute o nome, você vai pensá-lo de uma forma geral. Vou mostrar para vocês. Olha só, aqui eu tenho qual é o nome desse substantivo, gente? Cadeira, não é? Ótimo. Isso aqui é o que, gente? Uma outra cadeira. Isso aqui é o quê? Uma cadeira. Ou seja, cadeira é um substantivo comum. Cadeira não faz com que o substantivo seja particular, seja único. Não, isso aqui é uma cadeira, isso é uma cadeira, isso é uma cadeira. Então, substantivo comum serve para dar nome a seres da uma mesma espécie. Se a gente fosse colocar eles numa família, todos fariam parte da mesma família porque todos são cadeira, tá certo? Qual é o nome desse substantivo? O que é substantivo? Se existe e tem um nome, é substantivo. Então, qual é o nome dele? Sapato, né? Pronto, se eu tivesse comprado mais 5 pares de sapatos, eles ainda assim deixariam de ser um substantivo comum? Todos são sapato, 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 sapato. A prova, meu sapato tem um cadastro laranja e ele pisca no escuro. Tá, tudo bem, é só um sapato. É sapato, gente, é o nome que foi dado para ele para indicar seres de uma mesma espécie. Ou seu sapato se chama Ronaldo. Então, se seu sapato se chamar Ronaldo, aí ele é um substantivo próprio. Mas se ele se chamar sapato, ele é um substantivo comum. Isso aí é qual substantivo? Qual o nome? Caneta, né? Ou seja, outro substantivo comum. No meu estojo eu devo ter umas 5 canetas. Minto, eu tenho menos, porque minhas canetas em casa estão sumindo, acredita? Em casa. Pois vou procurar. Qual o nome desse substantivo? Xícara. Você pode ter a xícara banhada a ouro. Qual vai ser o nome dela? Xícara. Entenderam a ideia do substantivo comum e do substantivo próprio? Muito bem. Então, vamos exercitar agora. Eu tenho aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 substantivos. Vamos colocá-los cada um em sua família. E aí, o que é que você vai fazer? Se você quiser escrever, você pode. Se você não quiser, você pausa o vídeo. É só um exercício mental para a gente ver se nós conseguimos aprender tudo. Se não, a gente vai voltar. Você vai voltar esse vídeo na parte que a Pro explicou para entender novamente, tranquilo? Pronto, você pausa o vídeo e aí fica olhando. Manuela é próprio ou comum? Aí vai pensando. Se quiser escrever, pode escrever, não tem problema também, certo? No 3 você pausa. 1, 2, 3. Pronto, então vamos retomar agora o que você já fez. Então, Emanuela. Mas eu conheço umas 5. Só que todas que você conhece são substantivos próprios, porque elas são únicas. Então, se é um ser único, ela é um substantivo próprio. Muito bom. Bahia. É próprio ou comum, gente?
Próprio, muito bom. Por que que é próprio? Bahia é próprio? Porque é nome de estado. Excelente. Cachorro. Cachorro é próprio ou comum? Comum, gente. Cachorro é comum. Agora, o nome que você dá ao cachorro, aí é um substantivo próprio. Mas cachorro, eu não defini. Não disse qual cachorro era, porque esse é o nome de todos aqueles animais, certo? Espelho. Próprio ou comum? Espelho é comum. Camiseta. Comum, gente. Camiseta é o nome que é dado àquela peça de roupa que geralmente mostra os braços. Então, camiseta, não tem nada de especial. Eu não conheço ninguém chamado camiseta. Então, é comum. Maria. Ah, pronto, mas eu conheço umas 5 Marias. Mesmo que você conheça todas essas Marias, elas são substantivos próprios, porque eu garanto que nenhuma delas vai ter uma outra pessoa igual a ela. Não vai ter, não vai ter mesmo. Nós somos únicos. Juazeiro, nome de cidade. Se é nome de cidade, é substantivo próprio. E a palavrinha cidade, substantivo comum. Muito bem. Quando eu digo, eu viajei para uma cidade. Aí você fica, tá, qual cidade? Eu não disse o nome ainda da cidade, não é? Então pode ser qualquer cidade do Brasil. Agora, se eu disser, eu viajei para Juazeiro, Juazeiro lá na Bahia, pronto, agora, opa, é aquela cidade que faz fronteira com Petrolina, que tem uma ponte, que tem um clima bem legal, então é isso mesmo, gente. Substantivo próprio é aquele tipo de substantivo que diferencia os seres, que faz com que os seres sejam únicos. Já o substantivo comum, não. O substantivo comum é o tipo de palavra que é usada para se referir aos seres de uma mesma espécie, tá bom? Aqui na minha casa, eu uso um substantivo chamado lençol para cobrir a minha cama. Na sua, você usa o quê? Um tipo de lençol também. Então, isso são substantivos comuns, tá bom, gente? Então, chegamos ao fim da nossa aula. A prova vai deixar a atividade da 93 e 94. Não faz a 95, viu, gente? A 95 vai falar sobre substantivos coletivos. E aí, eu preferi não falar na aula de hoje para vocês não se confundirem e também não deixar a aula tão extensa, tá bom? Eu estou me esforçando ao máximo para deixar a aula mais curtinha, para que não fique um vídeo tão demorado para vocês assistirem, porque vocês acabam perdendo a atenção e tudo mais, tá certo? Então, não deixa de fazer atividade. Precisa mandar foto? Não precisa, gente. Não precisa mandar essa foto para a Pro, não, tá bom? Por que que não precisa? Porque essa atividade nós vamos corrigir em sala. Se nós vamos corrigir em sala, a Pro vai chamar os coleguinhas para irem participando. E quem faz a atividade vai saber responder. Tranquilo? Então, você faz sua atividade bem de boa, não precisa enviar, mas na hora da correção a Pro vai perguntar. Tem muitas questões, então dá para perguntar a todo mundo. Então, faça uma atividade, tá bom? Um beijo, um cheiro e até a próxima aula.